Olá, bem-vindos a mais um Conte Sua História. Sou a Denise Vilalva, faço parte do Comitê Vozes, que é um dos 22 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. Este grupo que já conta com mais de 98 mil mulheres organizadas no Brasil e no exterior. Nós somos mulheres unidas no mesmo propósito, de ver transformações sociais no Brasil. O Conte a Sua História é um evento organizado pelo Comitê Vozes, em que nós buscamos dar um espaço para as mulheres trazer suas histórias e com elas se empoderar e também inspirar outras pessoas. Hoje temos aqui conosco, em uma conversa muito agradável, a Samantha Coada Teixeira, que é bióloga, pesquisadora do INCOR, que é o Instituto do Coração, que está ali dentro da Faculdade de Medicina da USP, e ela desenvolve pesquisas de mapeamento genético de doenças cardiovasculares. E faz também parte de um projeto muito legal, que é o projeto Next Generation. Ela que já acumulou muita experiência nessa área e também já até participou de pesquisas em colaboração com um laboratório no exterior de um prêmio Nobel, o prêmio Nobel em 2011 em Fisiologia. Isso tudo nos Estados Unidos. Antes de começar essa conversa com a Samantha, eu vou trazer aqui para vocês alguns números. Hoje, mais de 18 milhões de pessoas morrem por conta de doenças cardiovasculares. No Brasil, este é um problema de saúde pública, pois dentre as mortes anuais neste país, 30% são decorrentes de problemas cardiovasculares. E dentre os fatores, né, que ocasionam essas doenças cardiovasculares, 30% estão relacionados a fatores genéticos. E aí temos então a Samantha, que desenvolve pesquisas relacionadas aos fatores genéticos dessas doenças. Nosso intuito com essa conversa é conhecer um pouco mais da sua trajetória e também inspirar as pessoas que estão aí no momento de escolha de carreira profissional. Olá, Samantha. Olá, boa tarde, boa Tudo noite. bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo e com você? Tudo bem. Vamos então para a primeira pergunta e conta pra gente aí como é que foi o seu momento de escolha profissional. Por que você escolheu biologia? Qual foi sua maior motivação para essa escolha? Bom, é uma história um pouco pessoal, né? A minha família, a família do meu pai, na verdade, os homens morrem muito cedo de doenças cardíacas, de infarto. E desde pequenininha eu vivo com isso, né? Meu pai perdeu o pai dele muito novo, meu tio morreu muito novo. Então, era uma coisa que eu sempre me questionava. E quando eu entrei no colégio, eu tive genética e comecei a aprender as coisas da genética, eu fiquei assim muito fascinada. Eu falei, deve ter alguma coisa na família do meu pai que leva todo mundo a morrer muito jovem de infarto. E isso é bem comum, né? Homens geralmente infartam mais cedo que mulheres, porque as mulheres são protegidas por hormônios, pelos hormônios sexuais, e depois na menopausa elas também desenvolvem doenças cardiovasculares, que é o que acontece na minha família. Bom, nesse meio tempo, falei, vou então, acho que prestar medicina, prestei, não passei, entrei no cursinho, e aí no cursinho, meio que eu tive mais contato com a medicina, eu via que não era muito bem aquilo que eu queria, né? Eu acho muito legal entender doenças e tal, mas o meu interesse maior era entender a biologia mesmo, o que que acontece, quais são os problemas, o que que ocasiona aquilo, né? E aí eu conversei com um professor do cursinho, ele falou assim: "Ah, mas se você tem tanto interesse em entender as coisas, por que que você não faz biologia, né?" Biologia é um curso que estuda essa parte, assim, não o tratamento dos pacientes, mas entender os problemas. Grande parte do que o biólogo estuda é isso, e entre outras coisas, né? Aí fiquei com aquela coisa na cabeça, e aí no ano do cursinho eu viajei para um lugar maravilhoso, que é Fernando de Noronha, e aí vem daquele lugar lindo, né, exuberante, com aquela natureza fenomenal. Eu falei, por que não juntar o útil ao agradável? Vou estudar um pouco dos problemas, o que ocasiona esses problemas, mas eu posso também entrar numa parte que é voltada à ecologia, à zoologia, à botânica, né? E aí eu voltei de lá decidida, eu vou fazer biologia. E aí entrei no curso, é,
Eu acho que o curso ele é bem amplo mesmo, ele tem toda essa parte de fisiologia, genética de populações, mas ele também trata muito dessa parte de botânica, zoologia, ecologia, e é até difícil, porque eu acabei me encantando por diversas áreas, né? Mas no final eu continuei aí com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha, por que minha família tem esse problema genético que leva à morte de todo mundo tão novo por infarto, né? Então, mais ou menos essa é a minha trajetória, eu acho que os professores tiveram grande influência para mostrar as Sim, com possibilidades. certeza. Foi muito importante, né, ter profissionais, professores preparados, né, para orientar também os alunos, não só para passar o conhecimento, né? Isso foi bem legal na sua trajetória. Eu vejo que você está no lugar certo, então, Ah, escolheu a profissão correta, tomara! isso é maravilhoso, né? Ah, eu gosto, né? Então, eu acho que se Uhum, eu tô feliz, escolhi correto, né? com certeza. Agora, Samantha, nos conte assim como foi então essa trajetória, né? Por onde você começou, as pessoas que te inspiraram ao longo do caminho, sua passagem aí para um laboratório internacional e até o momento presente, né? Que agora você é uma pesquisadora efetiva no INCOR. Então, conte aí, dá uma passada na trajetória como um todo, já com o curso finalizado, né? Eu entrei na biologia, eu acabei conhecendo um colega, um amigo, que hoje em dia é um grande amigo meu, que ele trabalhava com genética de doenças cardíacas, né? E aí eu falei, nossa, que legal, né? Onde você trabalha, tal? Quem é a pessoa que é seu orientador? E aí foi ele que me apresentou esse laboratório no Instituto do Coração. É, Aí eu fui conversar com o diretor do laboratório, né, que foi meu orientador em todas as etapas, assim. Então, já na iniciação científica, eu comecei a trabalhar nesse laboratório. E eu estou lá até hoje, assim, né? Eu continuei toda a minha trajetória com pesquisa. E aí eu cheguei lá, né? O meu orientador, que foi de iniciação científica, mestrado, doutorado, eu acho que foi uma pessoa que sempre assim, que sempre me mostrou a beleza da pesquisa. Ele é uma pessoa que sempre questiona muito as coisas, ele favorece o debate, ele deixa você, assim, apresentar as opiniões. Então, eu acho que o papel dele, eu digo para ele que ele é meu pai acadêmico, porque eu acho que ele me ensinou muito do que é a pesquisa. Então, foi assim, comecei lá, fiz iniciação, é, quando eu estava entre a iniciação e o mestrado, eu me questionei se eu queria continuar na área dessa parte de genética médica, né? Eu até fui para outros laboratórios de zoologia, porque eu tinha interesse, mas eu vi que o meu perfil era bem esse mesmo, gostava dessa parte mais de biomedicina. E aí eu comecei meu mestrado, trabalhei sempre com tentar identificar determinantes genéticos dessas doenças cardíacas, né? No meu mestrado com rato, eu trabalhava com modelo animal rato. E aí, entre o mestrado e o doutorado, o meu projeto deu uma parada, assim, ele estava num momento difícil e a gente decidiu finalizar, parar aquela linha de pesquisa. E aí, com isso, eu tive que buscar outros projetos. Assim. Então, eu comecei a trabalhar bastante com alguns projetos com população humana, então, com populações brasileiras. Eu trabalhei também com cultura celular, eu tive contato bastante com bioinformática, que é a informática aplicada à biologia para tentar solucionar os problemas biológicos ou criar algoritmos que ajudem a analisar os dados, né? E aí surgiu a possibilidade de ir para o exterior. Na verdade, o meu orientador, na época, ele era pró-reitor da USP de pesquisa. Ele estava liderando várias palestras de prêmios Nobel, né, que estavam visitando a USP, São Paulo, e aí veio o Bruce Beutler, que é o Prêmio Nobel de Fisiologia de 2011. O projeto dele, que ele ganhou o Nobel, né, tinha muita semelhança com o meu projeto de mestrado. E aí, assim,
Ele estudava, na verdade, o sistema imune, né? Que também é uma doença complexa, assim como doenças cardíacas. E aí meio que começou uma conversa, ele falou assim, mas você não tem interesse em ver outros fenótipos, tal? E aí a gente fez a proposta e ele aceitou. E aí eu fui a primeira do meu grupo a ir para os Estados Unidos para firmar essa colaboração, deu super certo, tá até hoje essa colaboração andando, né? Eu defendi meu doutorado, no final das contas foi esse projeto junto com o Prêmio Nobel, e em colaboração com o laboratório dele, né? E hoje, assim, a linha de pesquisa que eu coordeno, no final das contas, ela é uma consequência desse projeto que eu fui desenvolver em colaboração com ele, assim. Então, abriram, óbvio, várias coisas diferentes, uma parte populacional humana, outra parte bem de bioinformática mesmo, mas o legal é que, assim, deu certo, né? E estamos aí. Sempre dentro do mapeamento genético, é isso, né? Sempre dentro do mapeamento genético, né? Esse trabalho aí eu comecei a trabalhar com camundongo, então lá é bem pesquisa básica, né? Com animal também de experimentação, mas a gente sempre traz algumas coisas que a gente encontra no animal para o humano, para a gente ver a Certo. possibilidade de utilizar isso como algo de interesse público, né? De como tratar essas pessoas, se a gente consegue entender melhor a doença no ser humano, né? Então sempre tem esse paralelo Uhum. para tentar, né? Trazer para nossa para a saúde da nossa população. Sim, são modelos, né? São os Sim, modelos que vocês utilizam. Que isso. legal, Samantha. Bom, eu só tenho a te dizer parabéns por Ah, essa linda obrigada. trajetória, né? Mostra sua garra, perseverança e otimismo na pesquisa para resolver essas questões dessa área, né, de problemas cardiovasculares. E que sorte a nossa, né? A minha, do Brasil como um todo, de ter uma pesquisadora tão bem conceituada, né, como você. Ah, muito obrigada. E e assim, explica pra gente então um pouquinho assim, o que é que você faz de fato dentro da pesquisa, entrando um pouquinho mais técnico, né? E Uhum. como é seu dia a dia também na pesquisa e como isso tudo pode reverter de benefícios para a população, né? Para todos que estão aqui nos assistindo. Desculpa, aqui tem avião. É, Então, o que a gente faz, na verdade, é tentar identificar esses 30% genético, que é passado de pai para filho, que leva a uma predisposição a uma pessoa desenvolver uma doença cardíaca, né? E isso a gente utiliza diversas abordagens, como eu falei, animal, célula, humano, para conseguir identificar esses determinantes, que é uma doença que a gente fala que é complexa, né? Que tem influência de tantas coisas, que não é só genética, mas também o envolvimento da genética com o ambiente, com o que você come, com o que você faz ou não atividade física. Então, é mais ou menos isso, e a gente tenta controlar um pouco isso para descobrir o que é genético, assim, o que é muito difícil. O meu dia a dia, na verdade, atualmente, eu fico muito pouco fora da bancada, assim, fazendo experimento, né? Que agora eu já estou mais na parte de coordenação, mas sempre trabalhando bastante com a parte de escrever projetos, revisar textos, escrever artigos científicos, orientar e supervisionar alguns alunos ou mesmo pós-doutorandos. Então, na verdade, e sempre ter aquelas reuniões em que a gente questiona mesmo, né? A gente discute, faz uma grande discussão para entender, criar hipóteses e decidir quais estratégias utilizar para testar essas hipóteses. Então, é bem aquela parte de metodologia científica mesmo, né? Fazer a Mas pergunta. assim, Samantha, para quem não está acostumado com a realidade, assim, né, de laboratório nessa área, é como você simula, por exemplo, num rato, né? Ele tem ali um gene que predispõe a desenvolver, então, uma doença, e aí vocês submetem esses ratinhos a alimentações diversas, condições diversas, para ver a resposta.
Na verdade, a gente ainda não estuda a parte ambiental, a gente estuda a parte Ah, genética. Então, só genética. como que funciona o trabalho, na verdade, que é em colaboração com os Estados Unidos? A gente ocasiona mutações aleatórias em todo o DNA, em Ah, todo tá. o genoma do animal. E aí, com isso, a gente começa a avaliar a pressão, por exemplo, pressão arterial, frequência cardíaca desses animais, para ver quais deles apresentam uma alteração. E aí a gente sabe quais mutações em quais genes ocasionaram aquilo, e aí a gente começa a estudar mesmo, para entender. Por exemplo, achei o gene X. O gene X, não sei muito bem o que ele faz, ele funciona muito em tal órgão, então vamos estudar o que ocasiona, o que ele faz em tal órgão, para a gente entender como ele está elevando a pressão arterial, frequência cardíaca, e aí vai o entendimento. Mas a identificação dos genes é essa estratégia, que a gente causa Uhum. mutações aleatórias mesmo. Como é E que aí, causam essas mutações? então, é um componente químico, ele chama Ah, tá. N-etilenitrosureia, ele é produzido em laboratório, mas você injeta no animal, e aí, na verdade, o animal que recebeu a injeção vai sofrer mutação no DNA e também nos gametas. Então, ele passa a mutação para o filho. E Entendi. aí o filho que é o animal com um monte de mutação que você estuda a prole, né? Você cruza esse animal com uma fêmea normal e aí você tem uma prole que tem várias mutações. E aí você começa a estudar essas mutações uma a uma, né? Vendo quais delas afetam o fenótipo. Certo. E o projeto que você tinha comentado anteriormente comigo, que chama Next Generation, Na me verdade é conta um assim, pouquinho. é uma técnica, né? Então, para conseguir fazer toda essa análise, que é muito complexa e tem muitas mutações, a gente faz o sequenciamento total do genoma desses animais, né? Então, a gente é como se a gente copiasse todas as regiões genômicas desses animais, depois lesse, visse, assim, né? Soubesse todas as letrinhas, qual é a sequência em cada cromossomo. E para isso, na verdade, se usa uma técnica que chama Next Generation Sequencing, que é o sequenciamento de próxima geração. É uma técnica nova em que permite, então, esse sequenciamento em grande escala do DNA inteiro de um animal, né? E para analisar esse tipo de coisa, a gente precisa de um suporte de bioinformática. Então, por isso que é tão interdisciplinar, né, o Sim. estudo. Você tem uma parte genética grande, com uma metodologia complicada, e para você conseguir analisar essa quantidade de dados, você precisa de um suporte de informática, de algoritmos, né, que consiga assim, identificar essas regiões, consiga mapear em todos os cromossomos. Então, no final das contas, a bioinformática ela é essencial para a gente conseguir entender o resultado desse experimento, né, que é o Next Generation Sequencing. Então, é um pouco isso, assim. E como que seria, assim, por exemplo, a hora que tiver tudo isso já bem construído, uma pessoa que quer saber se tem a predisposição para doença, né, fator genético para doenças cardiovasculares, ela vai e faz o quê? Ela coleta um material dela e aí identifica, e aí ela E tem como saber tantos anos antes, é É, isso? o que a gente diz que é interessante da genética é isso, né? Você nasce com essa predisposição, você nasce com essas alterações genéticas. É claro que pode existir alterações ao longo da vida, mas você nasce com a maioria delas, né? O que é passado de pai para filho. E aí, com isso, eu posso saber desde o início se aquela pessoa ela tem fatores que podem predispor ela a desenvolver uma doença, né? Hoje isso ainda já é utilizado, por exemplo, para câncer de mama, que tem algumas mutações em alguns genes que você identifica que aquela pessoa ela tem uma chance grande de desenvolver câncer de mama. E para doenças Uhum. cardíacas, ela é um pouco mais complexa, né? Porque são muitos genes, muitas variantes genéticas que provavelmente estão envolvidas. Então, torna esse estudo um pouco mais complicado, como câncer também é complicado, né? Mas a Uhum. ideia é exatamente isso, né? Identificar fatores de risco genético
que você sabendo desde o início que você tem, você vai ter um acompanhamento diferente, ou você vai ter uma alimentação mais saudável, ou você vai controlar melhor o tabagismo, o sedentarismo. Então, você vai saber que você precisa fazer mais exercício, porque isso é muito crítico para o seu bem-estar. É óbvio que a gente sabe que isso tudo é bom, mas você sabendo que você tem uma Aham. predisposição a desenvolver isso, eu acho que isso facilita a pessoa a ser um pouco mais Com certeza. ir um pouco mais atrás, né? Então, essa é a Isso. ideia de todo o estudo genético, né? Sensacional. Eu tô adorando essa conversa aqui. Então, quer dizer que assim, dá uma esperança para as pessoas, né? Porque a expectativa de vida da população pode aumentar com essas pesquisas todas, né? Sim, claro, Pesquisando. Não só você está pesquisando esse tipo de doenças, mas outros pesquisadores estão claro, pesquisando sim. outros tipos. E isso Isso. traz muita esperança para todos nós. E É, pesquisa brasileira, né? Isso que é é mais legal ainda. Uma importante, né? mensagem, uma mensagem de esperança para todo mundo. Então agora, a gente vai agora para a parte final da nossa conversa. Então, estamos quase encerrando, mas antes disso, eu quero que a Samantha diga qual que é o lema dela na ciência. Olha, meu lema, assim, eu não sei se eu tenho um lema, mas o que eu falo muito para as pessoas assim, que estão comigo é seja curioso, assim, questione, vai atrás, sabe? Isso eu acho que é uma coisa muito importante em pesquisa. Você tem que ser curioso para você questionar mesmo e criar hipóteses do que está acontecendo. E a segunda coisa que eu bato muito na tecla é seja resiliente, porque a pesquisa tudo dá muito errado. Então, você cria uma hipótese, essa hipótese pode ser negada. Você até consigo confirmar a sua hipótese, mas vem uma outra pessoa e fala: não, não é bem assim, e você não estava tão certo. Então, assim, você tem que aprender muito com os erros. Eu acho que você tem que aprender muito com os resultados negativos e, sabe, levantar e continuar, assim. E também tem uma frase que eu acho muito bonita, que é do Karl Popper, que é um filósofo da ciência, que representa muito o que é ciência para mim, assim, desde o início, que ele fala assim que só existe um jeito de fazer ciência, que é encontrar um problema, ver a sua beleza, se apaixonar por ele, casar com ele e viver feliz para sempre, até que a morte os separe. Ao menos que você encontre um outro problema ainda mais fascinante, ou que ao menos de fato você encontre uma solução para aquele seu problema. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, quem trabalha com pesquisa Sim. acaba amando um pouco Não se o seu faz objeto de ciência sem estudo. paixão, né, Samantha? Tem que Eu ter. acho que é difícil, né? Eu acho que é bem Difícil. difícil. São Certo. vários temas no final, né? Com certeza, mais legal, obrigada. Então, assim, ó, em nome do Comitê Vozes, do Grupo Mulheres do Brasil, eu agradeço esse bate-papo, que foi muito interessante, Samantha. Esperamos que essa sua trajetória profissional inspire outros jovens a virem também fazer pesquisa, como eu também sou cientista, e sirva de inspiração e dê esperança a muitas pessoas que aí estão sofrendo com algum problema relacionado ao assunto que a gente conversou hoje. Sim. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada a você, ao Eu seu que tempo, agradeço, muito obrigada. agradeço a todos que estão nos assistindo também, e convido a quem está nos assistindo agora a assistirem aos outros eventos, aos próximos Conte Sua História, organizados pelo Comitê Vozes. Então, um abraço e Muito até a obrigada. próxima. Até a próxima.